Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixa ali o seu joinha, o seu like. Isso é importante para o YouTube reconhecer o nosso trabalho e fazer a divulgação. Você também possa compartilhar com seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir e meditar numa porção da Palavra de Deus. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 24, e também o versículo 32. Vamos pensar juntos no tema Filho Esbanjador. Antes de ler o texto, essa semana estive lendo, ouvindo, na realidade, uma história de uma jovem que acabou por se casar. Mas passado um tempo, ela e o esposo resolveram vender parte da propriedade de seus pais e, pegando parte do dinheiro, viajar para um outro país. A mãe viúva morava em uma casa simples, mas a filha não se preocupou com o estado em que a mãe estava ou ficaria. Simplesmente vendeu uma casa que tinha na praia, o carro que pertencia ao pai, parte do dinheiro deu para a mãe e os demais saiu com o esposo e foram embora. Passado um tempo, esta filha reconheceu o que havia feito, porque o esposo a deixou, indo embora com a garçonete do país onde morava. E ela então se viu numa situação difícil e ligou para a mãe pedindo para retornar. A mãe, por sua vez, pensando na situação da filha, lembrou-se de um envelope que o esposo havia deixado, dizendo a ela que ela só deveria abrir esse envelope quando estivesse numa situação difícil. Então ela relutou em abrir esse envelope, até que ela assim o fez. Ela pôde ver o que o marido havia deixado para ela. Enquanto a filha imaginava que a mãe estivesse passando por apuros, passando por dificuldades, ao contrário, a mãe estava muito bem de situação, inclusive uma pessoa rica, porque o marido, durante o período em que estava vivo, empregou das suas economias em imóveis, joias, e a deixou muito bem de situação financeira. Mas a mãe, quando recebeu a ligação da filha, pediu, e permitiu que a filha retornasse. Pois a filha retornou para morar com a mãe num quarto onde já assim o havia feito quando solteira. A filha voltou arrependida porque o esposo havia enganado, vendido tudo e havia fugido. E não retornaria mais para o seu país porque ali lhe devia, tanto banco quanto para empréstimos feitos com agiotas. Essa filha retornando voltou com o propósito de arrumar serviço. Ela não sabia a situação a qual a mãe estava vivendo, com tantos bens que o pai havia deixado. Mas passado o período, a mãe, conversando com o advogado, pôde reaver a casa da praia, pôde pegar todos os bens, deixar em seu nome. E passado um período, ela revelou então para a filha a situação a qual ela estava passando, a qual ela estava vivendo. Isso tudo nos mostra, também com referência ao texto, ora falado, citado, de Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24 e também o versículo 32, que nos fala a respeito do filho pródigo, ou podemos dizer aqui o filho esbanjador. O filho mais jovem que
num determinado período, chegou para o pai e pediu parte da sua herança, porque ele resolver, aliás, sair. O pai assim o fez, deu parte dos seus bens, né, da sua herança, daquilo que lhe pertencia, para que ele pudesse então sair e viver a sua própria vida. Esse jovem saiu, gastou, e no lugar onde estava a crise veio, dificuldade, fome, e já não havia mais dinheiro. Ele foi trabalhar, tratar de porcos, e a fome era tanta que ele desejava comer da comida que os porcos também se alimentavam, mas porém não era permitido. Ele reconheceu o que havia feito, uma besteira que havia cometido, ao deixar sua casa, seu lar, pegar os seus bens e gastar. Comparando com esta mulher também, ela se o fez pegando tudo e saiu para gastar. E da mesma forma com que ela reconheceu, retornando para sua mãe, pedindo perdão para sua mãe, reconheceu o seu erro, esse jovem também reconheceu o seu erro, a necessidade que estava passando e retornou para o seu pai, pedindo perdão e reconhecendo o grande problema que ele havia trazido para si mesmo. E o texto nos fala, então, a partir do verso 11, dizendo, para explicar ainda melhor esse assunto, Jesus contou então a parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai, pai, eu quero agora a minha parte da herança, o pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou a parte dele e viajou para uma terra distante. Ele gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então que o fazendeiro local ele procurou para que pudesse trabalhar e cuidar dos porcos em sua fazenda. O jovem então andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, lá em casa até os empregados do meu pai têm comida de sobra e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa junto de meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão. Ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa de casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo, precisamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Verso 32 diz, porém é justo comemorarmos, pois ele é seu irmão, estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. A história aqui conta dos 2 irmãos, o mais jovem e o mais velho. O mais velho permaneceu com o pai, onde o verso 32 nos fala. O pai dialogando com o mais velho então, mostrando que a festa era necessária porque o irmão mais novo havia voltado. Esta mãe não fez uma festa, mas aceitou a filha de volta. Essa filha então pôde estar trabalhando, após reconhecer o que havia feito e viver uma nova vida. O que esses 2 textos ou essas 2 histórias nos levam a pensar? Nos levam a pensar no amor incondicional de Deus e o perdão dele para com o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. O jovem esbanjador aqui, o filho pródigo do texto de Lucas, Deus mostra esse amor incondicional e também um Deus que trata e nos perdoa
quando há, como houve nesse jovem, o arrependimento sincero, a humildade e o voltar-se para Deus. Assim como nesta jovem, ao reconhecer o seu erro e voltar para sua mãe e pedir perdão para viver uma nova vida. Observando esses dois fatos, amor, tanto da mãe quanto de Deus, o diferencial deste amor é que o amor de Deus, quando há sinceridade, quando há busca, quando há humildade, reconhecimento e busca do perdão, Deus perdoa e dá ao ser humano a oportunidade de uma nova vida. E não a vida aqui na face da terra passageira, não, mas a vida eterna na presença de Deus. Diferente do pai, de uma mãe que perdoa, que ama o filho, dá a ele uma nova oportunidade. Dá oportunidade de vida aqui, na face da terra, mas não tem como dar a ele a salvação. Dar a ele vida eterna, porque isso somente se obtém por meio de Cristo Jesus. Mas o que nos mostra nessas duas histórias, ou nessa história do filho pródigo, e também comparando com esta mulher que retornou para os braços de sua mãe, é que nós aprendemos com essas histórias que o amor incondicional de Deus é o amor que acolhe a todos quantos se arrependem e voltam para Ele independentemente de seus pecados. Deus não está olhando aqui para o pecado, Ele está olhando para o pecador. E quando o pecador se arrepende e se volta para o Senhor, busca o Senhor arrependido, Deus é aquele que está de braços abertos, pronto a receber. Lucas, no seu capítulo 15, versículo 20, nós lemos: então esse jovem se levantou e voltou-se para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão. Ele correu em direção ao seu filho e o abraçou e o beijou. Assim é Deus para com o ser humano quando este reconhece seu pecado, busca o perdão de Deus e quer viver então uma nova vida firmada, alicerçada em sua palavra. Deus é aquele que abraça, Deus é aquele que acolhe, Deus é aquele que socorre e dá uma nova oportunidade. Sem jogar na cara, ou jogar na face, ou cobrar. Porque nós, como seres humanos, às vezes nós cobramos. Damos oportunidade, mas sempre vamos estar lembrando dos feitos passados. Deus não é aquele que fica nos lembrando dos feitos passados, porque Ele perdoa. Ele abre os seus braços e perdoa. Ele nos acolhe e nos dá uma nova oportunidade de vida. Isto é um amor incondicional, ou seja, independente da condição do pecador, Deus é aquele que acolhe, desde que haja sinceridade, que haja arrependimento e a busca sincera do perdão de Deus. Mas vemos também, tanto na história desse jovem, do filho pródigo, quando desta mulher, ao retornar para sua mãe, é que ambos se viram numa situação de miséria. Foi necessário arrependimento e com humildade retornarem para os braços dos pais. O jovem em busca do abraço do pai e a mulher em busca do abraço da mãe. Isso mostra também que o ser humano precisa se voltar para os braços do Pai Todo-Poderoso Deus. Reconhecendo o seu estado pecaminoso, sua vida torta, mas para viver uma nova vida dada e ofertada por Deus por meio de Jesus Cristo. É necessário reconhecer o estado miserável de vida que o ser humano vive longe de Deus. É necessário arrepender-se dos pecados e, com humildade, buscar esse Deus maravilhoso. E tanto podemos ver na história desta mulher quanto desse jovem. O reconhecimento dos erros,
a humilhação diante dos pais, mas aqui mostra também a importância do arrependimento sincero para reconciliar-se tanto com os pais quanto para com Deus. Lucas, no seu capítulo 15, versos 17 e 19, nós lemos: quando o jovem caiu em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui, morrendo de fome. Vou me levantar, irei para a casa de meu pai e lhe direi: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e nem mereço mais ser chamado seu filho. Aceite-me como um de seus empregados. Deus não precisa aceitar você como um empregado, porque quando você busca a esse Deus, arrependido, reconhecendo o seu pecado, buscando o perdão de Deus e com sinceridade busca a Deus, Ele o recebe como filho e dá a você o melhor. E o melhor que Ele tem a dar a você é a certeza de vida eterna na presença dEle. Não é algo passageiro, não é algo que vai estar servindo de brigas, de intrigas e confusões, mas é algo que Ele oferece para você para todo sempre. Então há dois pontos que chamam a atenção: o amor incondicional de Deus, mas também a necessidade de reconhecimento do ser humano, da sua miséria, do seu estado pecaminoso, distante de Deus, a necessidade de arrependimento dos pecados e com humildade buscar a este Deus. Mas há um terceiro ponto que chama a atenção nessas duas histórias. É que após este reconhecimento, a busca desse amor incondicional, reconhecimento do pecado, do erro, da falha, quando se busca, tanto aqui os pais terrenos, como a mãe que acolheu a filha, quanto o pai que reconheceu o seu filho retornando, também podemos ver Deus. E a palavra de Deus nos mostra que quando há arrependimento de um ser humano, há festa no céu. Esse pai, quando viu seu filho retornando e o filho reconheceu o seu erro, o pai fez uma festa porque o filho estava retornando para o seu lar. Assim também é Deus para com o ser humano arrependido. A festa no céu quando há este arrependimento. A festa preparada pelo pai para receber o filho que estava perdido simboliza aqui a alegria que existe também pela salvação de um pecador que se arrepende. Lucas, no seu capítulo 15, versos 23 e 24, nós lemos: matem um novilho gordo, precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. No verso 7 do mesmo capítulo 15 de Lucas diz, Jesus aqui dizendo: pois eu, Jesus, lhes digo que assim também vai haver mais alegria, ou seja, a festa no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. O duro é pensar aqui em 99 pessoas boas. Quantas pessoas não se julgam boas? Quantas pessoas não se julgam perfeitas, achando que não precisam se arrepender, porque não fizeram nada de errado? Achando que não precisam mudar de vida, porque a vida que levam está muito boa. E ao olharmos para essas duas histórias, tanto desse jovem quanto da jovem senhora que retornou para o braço de sua mãe, nós vemos que há necessidade de arrependimento, reconhecimento do erro, reconhecimento do pecado, da falha cometida, para viver uma nova vida. E essa nova vida, tanto os pais terrenos podem ofertar, mas acima de tudo Deus, que nos oferece por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Essas duas histórias nos mostram como Deus nos ama. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Ele estará sempre pronto para perdoar
aquele que se arrepende e fica feliz quando seus filhos se voltam para ele. A história aqui da mãe e filha também nos mostra um amor incompreensível. Porém, um amor que ajudou, ensinou, recebeu, mas não foi nem é capaz de dar a salvação, de dar a vida eterna. Tanto para ela, quando buscou sua mãe, quanto para o jovem que buscou e reconheceu o seu erro diante do Pai. Porque isso só é alcançado por meio de Jesus Cristo, como nos mostra João 14,6. O próprio Jesus dizendo, respondendo aqui a Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Então você pode se arrepender, buscar, encontrar-se com seu pai, com sua mãe. Você pode reconciliar-se com seu pai, com a sua mãe. Buscar viver uma nova vida com seu pai e com sua mãe. Mas mesmo assim você não conseguirá obter a salvação, vida eterna. Mas quando você busca colocar diante de Deus a sua vida, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, arrependendo-se, você deixa de ser aquele filho esbanjador, aquele filho gastador, aquele filho que sai para viver uma vida, como se diz, livre, leve e solto. Mas quando há reconhecimento do erro, do pecado, e se busca viver uma nova vida, somente Deus pode dar vida e vida eterna, vida em abundância, para aquele que se arrepende. E aqui, eu quero dizer para você, que ainda não abriu seu coração para o Senhor, o mesmo você que está aí, que conhece a palavra de Deus, que tem se distanciado de Deus, que está achando que o viver a sua vida, viver a sua própria vida é melhor, não espere chegar no fundo do poço para retornar para o Senhor, para voltar-se para o Senhor, para reconhecer o seu pecado diante do Senhor. Volte-se para Ele hoje, busque-o, porque Ele tem o melhor para você. O mundo pode oferecer muitas coisas, muitas opções, mas nunca oferecerá para você o melhor, porque o melhor quem tem para oferecer a você é Deus. Então não espere, porque talvez não haja uma nova oportunidade. Essas duas histórias nos mostram pessoas tendo uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas talvez para você, esta oportunidade, esta chance, pode não chegar. Então aproveite-a agora, porque este é o momento em que Deus te oferta o melhor, em que te oferece o melhor. Porque Ele mostra através do seu amor incondicional de que você, miserável pessoa que você é, assim como eu, miserável homens que somos, que precisamos da graça, do amor, do perdão e da misericórdia de Deus. É isso que Ele te oferece, porque tem o melhor para você. Aproveite e aceite aquilo que Deus tem ofertado para você hoje, porque amanhã não sei se você terá esta mesma oportunidade. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que o seu amor incondicional é o suficiente para nos conduzir à tua presença. Mas é necessário que nós, como seres humanos, venhamos a reconhecer o nosso estado pecaminoso, nosso estado miserável de ser, como ser humano, longe da tua presença. E buscarmos, ó Deus, este novo elo de ligação entre nós e o Senhor, que é Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus. Obrigado por este amor. Obrigado, ó Deus, por este cuidado. Obrigado, ó Deus, por
buscar este elo de ligação entre nós e o Senhor, nos enviando o seu Filho amado a morrer em nosso lugar. Deus, que assim possa haver na vida daquele que compartilha deste momento da tua palavra, que ouve, ó Deus, uma porção da tua palavra, que ele também possa buscar, possa reconhecer o seu estado pecaminoso, possa confessar os seus pecados, arrepender-se, ó Deus, dos seus pecados e reconhecer e aceitar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como o único e verdadeiro caminho de adentrar a tua presença e nela viver para todo sempre. Obrigado, ó Deus. Obrigado por seu amor. Obrigado, ó Deus, pela sua fidelidade. Obrigado por todo o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E que realmente a graça do Senhor, o amor do Senhor, o perdão do Senhor possa alcançar a vida e o coração da pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento. E que ele, através do toque todo especial do teu Espírito Santo, possa entregar a sua vida no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia deste Deus maravilhoso. E que você aceite esse amor incondicional de Deus. Que você arrependa do seu pecado. Que você busque ao Senhor. E que o Senhor possa fazer realmente uma grande festa. Porque você abriu o seu coração. E você reconheceu e aceitou em sua vida Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia dele. Em nome de Jesus. Amém.